Olá pessoal, estamos começando mais um Podplástica. Sou Cleiton Bosch, cirurgião plástico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela famosa pergunta do paciente, né, sobre alimentação, tanto antes quanto depois da cirurgia. E hoje eu vou trazer aqui o Dr. Vitor Nóbrega, nutrólogo, e a doutora Flávia. E aí, Vitor, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu currículo aí, fala um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Vitor Nóbrega, todo mundo aqui me conhece, né? Eu sou médico, já atuo na área de nutrologia há mais ou menos 8 anos, né? Já atendi aí mais de 5.000 pessoas no meu consultório. E um dos temas que aparece sempre é relacionado à cirurgia plástica, né? É justamente perda de peso, como se preparar, como que vai ser depois, né? Então isso acontece corriqueiramente e aí a gente vai debater aqui ao longo desse nosso podcast aí várias situações que ocorrem. Obrigado, Vitor. Flávia, presente. Eu sou Flávia Rigo, eu sou nutricionista. Na verdade, eu sou também personal trainer, já estou na área há uns 20 anos e venho associando agora a nutrição a essa intervenção. E hoje a gente vai fazer esse bate-papo sobre alimento, sobre o que é importante no antes, no durante, no depois da cirurgia e como a alimentação vai ajudar nesse processo, né? E ressaltar que antes de serem profissionais que trabalham juntos, eles também são marido e mulher, né? Então deve ter aqueles assuntos também que sempre geram debate entre o nutricionista e o nutrólogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes já vou começar aqui com uma perguntinha sempre meio controversa, né? Que as pacientes sempre fazem para mim e eu respondo. E elas assim, perguntam, qual o peso ideal para operar? Então, por uma praticidade, para mim, eu sempre falo sobre IMC. Sobre o IMC da paciente, que eu peço sempre para estar abaixo de 30, mas você sabe que o IMC não é a forma mais correta de se avaliar o estado nutricional de um paciente. Aí eu queria que vocês falassem aí o que é que tem mais de atual, o que é o mais correto de avaliar um paciente sobre o peso. Porque o peso para a gente é importante porque aumenta o risco cirúrgico, né? Então, quando você tem um peso muito alto, o risco cirúrgico aumenta. Então a gente sempre dá uma orientada sobre isso e também sobre o resultado, né? Mas aí fala vocês aí sobre IMC, qual a forma melhor de avaliar, Vitor? Pois é, Cleio. Então, é algo que eu bato muito, eu sou muito incisivo com relação a isso. IMC, eu não entendo até hoje como é que as sociedades baseiam-se a partir de um IMC. Né? Uma coisa que é calculada através da altura e do peso. Eu tenho 1,76 m e eu peso 86 quilos. Em tese, meu IMC é mais alto. Eu sou gordo, eu tenho 12% de gordura. Ou seja, para mim o IMC é algo que é realmente muito batido. É a minha opinião, certo? Hoje você tem métodos muito melhores, né? Você tem balanças de bioimpedância com precisões altíssimas, né? Você tem a própria prega cutânea, calorimetria indireta. Balança de bioimpedância. Fala um pouquinho sobre o que é, como funciona, qual a importância disso. A balança de impedância é basicamente um equipamento que vai, através da corrente elétrica, né, que vai passar no teu corpo, ele vai dar basicamente ali o teu percentual de gordura, a tua quantidade de massa magra, a quantidade de gordura, a tua quantidade de líquido, enfim, gordura visceral, né? Então, eu gosto muito de calcular as minhas pacientes que me procuram para fazer cirurgia plástica. Eu digo, elas me perguntam qual o meu percentual, por exemplo, ideal. Eu disse, não sei. Não sei porque 25% para mim pode ser bom, mas para você não, né? Então a gente vai baixando e vai vendo como vai ficando. Além disso, você tem como avaliar o paciente através do próprio olho e da própria prega, né? Você vai ver aquela paciente que vai chegar, pô, veja só, o trabalho que eu posso dar a um cirurgião plástico. Se eu for me basear, o cirurgião pede para ela perder 30 quilos. E aí ela vai, perde 20 quilos, fica insatisfeita, mas quer ser operada de todo jeito. Você sabe que tem cirurgião que opera tudo, né? Então, meu amigo, aí o cara opera e de repente eu digo sempre, olha, vamos baixar esse peso devagarinho. E vamos tentar ajustar a pele o máximo possível. Mas por quê? Eu digo, minha filha, entenda uma coisa, o que é mais fácil? Você cortar e costurar uma coxa ou um lençol, né? Então é algo que eu sempre digo a elas. Eu digo, pô, vamos estabilizar mais a pele, vamos nutrir você, em vez de você fazer dietas hipocalóricas, restritivas, assim, pesadíssimas, onde você desnutre, e aí desnutrindo você perde massa magra, Aí você chega até o resultado no pós-cirúrgico se torna ruim, até pela questão da cicatrização, enfim.
vamos perder aos pouquinhos, vamos estabilizar isso. Na medida que você tiver ali com um percentual de gordura bom, né, você vai, eu garanto a você que seu médico vai lhe operar até com IMC mais alto. Por exemplo, a paciente chega com IMC de 35, mais uma gordura lá em cima e um músculo baixo. Ela treina, ela dieta, ela, se necessário, fazer a suplementação de vitaminas, minerais, uso ou não de hormônios, enfim. Baixar a insulina dela, geralmente esses pacientes obesos têm hiperinsulinemia, isso é horrível, né? Porque é um parâmetro de inflamação muito alto. E aí ela pega e chega e perde um percentual de gordura grande, que ela ganha muito massa magra, perde muita gordura, e chega com um IMC lá de, sei lá, 28. Não era o esperado. Mas quando você olha a composição dela, numa balança de bioimpedância, o cirurgião ele vai olhar e vai dizer, pô, agora eu vou operar um filé, né? Vou operar alguém que realmente vai ter um pós-operatório bom, um resultado bom. Muito melhor do que aquelas que perdem peso rápido. Isso, se atentar para a composição nutricional, acho que é uma coisa bem importante. Eu concordo com o Vitor nessa fala, acho que o IMC é um preditor populacional que vai te classificar em eutrófico, que é normal, sobrepeso, obesidade, mas ele não fala da composição do peso. A gente, como ele disse, tem outros métodos de avaliação da composição corporal que vão te dar muito mais elementos para você analisar, projetar e fazer com que nesse período, por exemplo, de antes da cirurgia, a gente modificar conduta, hábito alimentar do paciente que vai fazer tanto ele passar por aquele procedimento cirúrgico de uma maneira muito melhor, quanto ter mais sucesso quanto à recuperação, o processo de cicatrização em si, como ele estava dizendo. A gente tem a oportunidade, por exemplo, na nutrição, de observar esse estado nutricional do paciente, fazer correção de deficiência nutricional, né? Aumentar as reservas, como eu estava dizendo, para que ele tenha sucesso nesse procedimento cirúrgico que, de fato, acontece um estresse metabólico grande ali e precisa se importar com isso. Quais são as alterações, geralmente, que vocês pegam, assim, muito comum no paciente, de vitamina, de alguma coisa, que é o mais comum? Isso, na verdade, é bem particular, é bem individual. Tem inúmeras histórias, né, que a gente poderia, assim, fazer de comentário, mas a deficiência de ferro é bem comum, que vai gerar as anemias. Principalmente mulher, que também tem a questão da menstruação. Isso. Geralmente a gente tem uma anemia ali, geralmente. Vitaminas do complexo B. Vitamina D, hoje em dia, é uma deficiência que a gente encontra como é muito recorrente, né? Mas isso, na verdade, falar sobre isso, a gente tem as coisas que a gente pode citar, como já foi dito aqui, mas individualizar isso é que eu acho interessante, que é bacana, sabe? Porque cada um tem uma história, né? E a história com a alimentação, por exemplo, isso é muito individual mesmo, cultural, e aí as pessoas vêm com hábitos que às vezes elas nem sabem que aquilo causa muito prejuízo. Elas vêm com intolerância, com alergia e nem sabem, não fazem nem noção do quanto aquilo causa isso, mal, né? Isso também não sabe que está com deficiência nutricional, que na verdade vai se submeter a um procedimento que tem um estresse metabólico muito grande e ela precisa, na verdade, fazer essas correções para passar bem por isso, né? É uma das dúvidas dela, né? Pergunta assim, é necessário fazer uma dieta antes da cirurgia? E é exatamente essa pauta aí que você colocou, né? Que a paciente tem que entender que é um procedimento que vai gerar estresse, então realmente ela se programar com a dieta, tanto não só financeiramente, como já falou, mas também na parte dela de colocar um exercício físico e não é chamar dieta, né? É realmente uma reeducação e mudança de hábito, né? Fazer essa organização na alimentação, no jeito que ela lida com a comida, os hábitos alimentares, esse padrão de alimentação é muito importante. Na verdade, eu diria assim que tem 3 coisas que são fundamentais, assim, falando mais tecnicamente, mais especificamente sobre isso. Primeiro, fazer um ajuste dos macronutrientes. As pessoas nem têm noção, mas precisa ajustar o carboidrato, precisa ajustar a proteína, precisa ajustar a gordura. A gente precisa ingerir gordura, mas a qualidade da gordura que a gente está ingerindo, isso faz uma diferença completa no estado, na condição de saúde. Precisa também fazer esse ajuste de micronutrientes. E aí a gente vai falar sobre várias coisas das vitaminas, né? Do selênio, do magnésio, do ferro, como já tinha citado, e incluir na alimentação alimentos que sejam fonte de antioxidantes, anti-inflamatórios,
para ajudar na imunidade, no processo de cicatrização e principalmente para passar por aquele procedimento cirúrgico. Perfeito, Flávia. Em relação a tipos de alimento, assim, a gente sabe que não existe um padrão para todo mundo, mas o que você recomendaria para um paciente que vai fazer uma cirurgia, o que ela poderia, alimento que poderia evitar ou que ela poderia introduzir, aumentar na dieta dela, na composição da alimentação? Isso. Como eu te disse, a gente tem 3 pontos que são importantes, né? Fazer ajuste de macronutrientes, de micronutrientes e garantir ali na alimentação um alimento que seja antioxidante, anti-inflamatório. Você recomendaria? Especificamente anti-inflamatório e antioxidante, alimento fonte de ômega 3, né, que são bem importantes. No complexo vitamínico, a gente teria, na verdade, um rol que a gente poderia citar assim, um pouco mais extenso: vitamina A, vitamina E. Onde é que ela encontra esses elementos na dieta? Quais são? Peixe, carne? Isso. Vou te falar uma coisa ainda mais importante que eu acho do que é isso, que é muito comum a gente ver na alimentação da população em geral. Ela precisa evitar o açúcar refinado, o açúcar adicionado, as gorduras saturadas e as gorduras trans que estão nos produtos industrializados de uma maneira muito oculta e, na verdade, bem pesada. Isso vai comprometer muito o processo de cicatrização e esse ajuste ele precisa acontecer, né? Cuidar da microbiota, uma casa à parte, mas cuidar da microbiota vai fazer uma diferença muito significativa em como ela vai absorver esses nutrientes que a gente está falando que ela precisa ter na alimentação. Né? A microbiota está no intestino, né? De uma maneira geral, ela precisa incluir os legumes, as frutas, manter essa quantidade, essa porção proteica ali ajustada para esse momento. Isso eu acho que é bem importante. Eu sou bem prático com relação a isso. Porque quando você vai ver realmente a alimentação, se você for pegar o povo brasileiro, digo nordestino, é a melhor alimentação, o pessoal que melhor se alimenta, eu acho que, pelo menos aqui na América do Sul, entre as Américas, enfim, né? Porque você tem aqui no Nordeste, você chega, você vai em qualquer lugar, você encontra uma raiz para comer, você encontra fruta, enfim. Você vai para São Paulo é horrível. O pessoal lá é pão, é trigo, pizza. Até porque, aí quando eu digo, se você quer, pelo menos, se você não quer, quer resolver logo o seu negócio, assim, pelo menos o básico, evite alimentos que gerem pico de insulina. Quais são os alimentos? Aí você vai pegar aí trigo, né? Trigo, se você for pegar pão, biscoito, bolacha, bolo, pizza, eu falo para o pessoal sempre. Na verdade, essa geralmente é uma base da alimentação das pessoas que têm não tem poder aquisitivo, né? Porque é mais barato e é mais fácil. A alimentação mais rápida, mais prática. O fast food traz isso, né? É um alimento vazio, né? É um alimento vazio. Que traz a satisfação, mas... Na verdade, não é o que eu falo, né? Não é uma comida, né? É um alimento, como não pode dizer. Enfim, gera pico de insulinêmico. Insulina aumentada aumenta a produção de gordura corporal, principalmente periférica. Então, você vê que aqueles pacientes, pode chegar, aquele paciente que chega para você com barrigão, que tem muita gordura visceral, esteticamente não fica tão feio, né? E depois o pessoal faz um bicho danado, realmente. Gordura visceral é horrível, mas na minha prática clínica eu vejo que é o mais fácil de derreter. Enquanto o pessoal, muita gente fica dizendo que é mais difícil, na minha prática clínica eu vejo muito mais a gordura visceral descer muito mais rápido. O que eu vejo muita dificuldade é aquela gordura periférica, aquele pessoal que você olha, assim, eu digo, isso é bucho de pão, né? Igual a barriga do Jô Soares, né? Eu falei, esse Jô Soares, por sinal é um dos poucos caras da Rede Globo que eu gostava. Enfim, aquilo ali é muito difícil, pô. Porque aquele tipo de paciente, quando você olha para ele, você já vê massa muscular baixa. E você já vê massa de gordura alta. Esse tipo de paciente, quando eu digo, para tu emagrecer, tu precisa comer, treinar. O povo hoje, eu falo isso direto, o pessoal chega, meu metabolismo meu metabolismo caiu, já estou aos 30 anos, meu metabolismo está horrível. Eu digo, quando eu tinha 15 anos, meu metabolismo era muito bom. Eu digo, claro, quando tu tinha 15 anos, tu jogava bola. Tu ia na padaria a pé, tu fazia tudo que... Andar de bicicleta, fazer sempre, soltava pipa, saia correndo, jogar... Hoje em dia tu faz nem mais isso, tu quer comida, pede iFood. É verdade. Tu não sai de cima da cama. As facilidades da tecnologia vieram para prejudicar a gente, né? Justamente. Aí você vê o pessoal que tá engordando, você dosa, o tecido periférico gordo, aumentado,
o teu pâncreas tem que liberar muito mais insulina para poder botar o açúcar lá dentro. Então, é uma retroalimentação danada. E tu tá gerando pico de insulina inflamando e aumentando o número de gordura. Enfim, esse tipo de paciente, além de você modificar o padrão alimentar dele, precisa de exercício físico intenso. As pessoas hoje ainda caem nessa conversa de fazer exercíciozinho leve. Não existe. Tem que ser exercício físico, como diz Valdemar Guimarães, com caráter de superação. Aí você tem resultado. E é isso que eu falo sempre para os pacientes que vão me procurar para poder emagrecer, para fazer cirurgia plástica. Eu digo, olha, entrega pelo menos um filé para o teu cirurgião. Se tu entregar esse filé para o teu cirurgião, teu resultado vai ser muito melhor, tua complicação vai cair lá para baixo. Pô, tu aumenta a tua massa magra, reduz a gordura, deixa o paninho para ele cortar e costurar. Vai ficar uma cicatriz muito mais bonita, teu resultado vai ser muito melhor. Tu vai ter um pós-operatório super tranquilo, e aí é que tá. E depois disso, tu toma conta. Isso que você falou, Vitor, só complementando, da cicatrização, a gente percebe muito. O paciente, quando você percebe que ele tem uma alimentação mais completa, né, em relação a todos os nutrientes, a evolução da cicatriz é bem diferente. A gente pega paciente, a gente tem isso, né, que fala da cicatrização, que é basicamente o reparo cicatricial, né? Por mais que o cirurgião entregue uma boa cicatriz, essa evolução vai depender desse reparo cicatricial. Então, se ela tem um processo inflamatório, não sei se eu estou falando besteira, mas se ela tem um corpo mais inflamado, aquelas cicatrizes, principalmente pele morena, e a gente mora no Nordeste que tem muito UVA e UVB, elas evoluem com hipercromia, com hipertrofia. E você vê que as pacientes que têm uma alimentação mais regrada, aquela cicatriz, ela tende a evoluir de uma forma mais satisfatória. E é uma das coisas que a gente sempre bate, né, na tecla sobre isso. Que a cicatrização tem muito também do açúcar que você falou, desses tipos de alimentos que é verdade. Olha, Vitor estava citando esse tipo de alimentação. Eu vou te dizer que esse é o pior cenário nutricional que a gente pode ter. Quando você junta carboidrato muito alto, gordura saturada, também muito alta no mesmo alimento, que a gente vai encontrar isso na pizza, nos biscoitos recheados, no bolo, aquele bolo que você acha que merece, depois do dia de trabalho cansado, porque você teve um dia exaustivo, aquela alimentação, eu mereço aquele hambúrguer, eu mereço me matar um pouquinho, né? É basicamente pior coisa que você pode fazer. Isso vai levando, na verdade, isso gera um ciclo vicioso, porque você se habitua com aquilo. Veja, você usa um relógio ali no braço, por vários dias, quando você tira aquele relógio, você sente falta dele. Imagina você todo dia vai lá dar um pouquinho de açúcar, lá dar um pouquinho de gordura. Certamente. É tipo um vício, né, que vira, né? Como você vai sentir falta daquilo quando você, aquele dia, não faz mais uso. Uma coisa que eu falo assim sempre, eu digo, velho, no meu caso, se eu fosse cirurgião plástico, olha, quer ser operado comigo? Maravilha, eu te garanto, vou fazer um melhor meu, mas tu tem que fazer o melhor teu. Porque você vê o que muitas vezes vai acontecer. Isso aí você mesmo sabe. Isso é extremamente recorrente, meu amigo. Como fosse toda a responsabilidade do cirurgião, né? Não é. Ela tem toda uma carga de não cuidado com ela, né? Da pele, ela não hidrata a pele, ela se alimenta mal e acha que joga toda a responsabilidade, né, na cirurgia, como se fosse mágica. Vai tirar do SPC, vai voltar a casamento, vai fazer ela ficar atleta, e não é, né? A cirurgia pode ser um divisor de água, como eu falo, mas ela tem que fazer a parte dela, da dieta e atividade física, né? Não é nem correta a dieta, mas atividade física e mudança dos hábitos, porque aí sim ela consegue a melhor versão dela. Muito mais otimizado também quando a gente inclui atividade física nesse contexto, imagina, né? Só. Você vai lá, você estudou tempo pra caramba. A gente sabe que a curva de aprendizado para ser cirurgião plástico não é somente a residência, só vai. Você tá ali dando o seu melhor. Se acontecer alguma coisa depois, bom, normalmente a culpa vai ser do cirurgião, né? É sempre a mira, né? A cicatriz fica ruim, porque realmente a carga como eu digo, inflamatória dela e tudo mais. Quer operar comigo? Vamos, vou te operar. Beleza. Vem cá, como é que tá a tua cabeça, primeiro? Quem é você, né? Não é só porque você quer colocar um peito, fazer uma lipo, que eu vou lhe operar, né? De repente você está diante de uma pessoa que está num processo depressivo danado, né? E aí, é muito comum. É muito comum. Aí você vai, opera.
você não conhece aquela paciente direito e quando ela opera, você vai lá, ela chega lá, num desses surtos dela, na fase da mania lá, ela pega, baixa 30 quilos, eu digo, opa, o IMC deixou você operar. Aí você operou. Mas aí acabou a fase da mania, ela entrou naquele pós-operatório que a gente sabe que não sempre vai ter que ocorrer, não é algo maravilhoso, mas se você fizer tudo direitinho, vai ser mais tranquilo. E aí ali ela disse assim, agora depois disso tudo eu mereço, afinal de contas, doutor Cleito já tirou toda a gordura mesmo, né? Aí o sintope de bolo, sintope disso, aí não sabe porque a cicatriz depois não melhorou. Já teve uma paciente que assim que ela acordou, eu quero um hambúrguer. Aí você vê, né? É complicado pra gente, né? Aí o santo virou o capeta, né? Depois. Porque aquela cicatriz piorou, aquela cicatriz começou a babar, ela não fechou. Ah, não. Peraí, vem cá. Vamos rever a cirurgia. O cara operou direito, meu amor. Você sabe por que não tá melhorando isso aqui? É porque você tá comendo porcaria, você tá inflamando seu tecido e o ponto não tá cedendo, você tá aumentando o cortisol. E o cortisol alto fica deficiente a cicatrização do tecido e solta tudo e baba e infecta e aí a culpa. Então, peraí, a culpa disso aqui não é do cirurgião, né? Então tem que ser sempre abordado esse tipo de coisa. Se você não muda a cabeça, acabou. Você vai fazer o quê? Não mudou seu hábito. Aí chega e olha, aí você vai me dizer isso, melhor do que eu. Eu escuto isso direto. Fiz uma lipo. O cara lipou tudo. Não, eu quero fazer outra. Doutor, quanto tempo eu posso fazer outra? Tá geralmente no pós-operatório, 4, 5, 6 meses. E aí, doutor, quando é que eu posso fazer outra lipo? Aí, como se fosse é uma cirurgia, né? Você tem que manter aquilo que você ganhou e otimizar, né? E aí os pacientes já ficam colocando a responsabilidade da própria não consciência e a responsabilidade dela com o corpo, jogando para uma cirurgia, né? Isso a gente sempre tenta evitar, conversar com a paciente, que ela tem que mudar hábitos, né? Isso é importantíssimo. Se não mudar o hábito, não adianta. Você vai estar sempre com um carro velho e você está remendando o motor, ele quebra e você remenda, né? Então não adianta. Isso tudo que eu quero falar com relação à cirurgia plástica aqui, como é o nosso tema, que é algo muito recorrente, se você não tenta, na minha área, no meu caso, elas me procuram antes, depois, né? Eu digo, olha, se tu não mudar a tua cabeça, não adianta. Mas e aquele bolinho, aquela pizzazinha? É um romantismo que eu tenho ódio. Eu digo, meu amor, você não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Né? Ou você vai ser uma pessoa bonita, vai querer ir pro top, tu já fez a cirurgia, não já ajeitou? Beleza, vamos dar seguimento nisso, agora vamos treinar, vamos se alimentar bem. Não vai, todo final de semana tu tem que beber. Como é que é isso, Biel? Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, quem tem a necessidade de beber uma vez todo final de semana é classificado como alcoólatra grau 1. Eu digo isso nas minhas consultas. Eu digo, mas nem um vinhozinho. Eu digo, não é um vinhozinho. Tá bom, um vinhozinho você pode, minha filha. O problema é que você não bebe um vinhozinho só. Né? E aí depois volta para quem? Pro cirurgião plástico. Né? Bem isso. A história da minha vida. Essa história que a gente vê todo dia acontece, meu amigo. Vitor, também tem outras formas também que eu vejo isso. A paciente, como você já falou, ela faz a cirurgia e às vezes ela mantém essa fase de mania, como você disse, e começa a perder mais peso. Isso também é um problema para mim, porque a gente operou num peso e ela perde mais 15, 20 quilos, cede tudo. A mama cede, a volta a ter flacidez no abdômen. Então eu sempre converso para ela ter um planejamento, para saber a meta onde ela vai chegar antes de operar. Se ela tem que perder mais 20 quilos, ela perca o peso para depois operar. Porque acontece muito também. Sabe que às vezes é recorrente lá no consultório? Do paciente chegar, ela vem de várias dietas restritivas sem sucesso, entra naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, perde, volta, vai. E aí chega pra gente e diz, eu quero menos comida. E você olha e diz, veja, tem que ter a responsabilidade. O meu papel aqui é de ter a responsabilidade de fazer a orientação certa para você. Essa aqui é uma quantidade que supre as suas necessidades. Vá se movimentar. Bote o seu carro em movimento. Vá fazer exercício.
Porque muitas delas chegam associado a isso e dizem, não, se não der certo eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu digo, opa. Ah, mas é muito. Opa, isso tem que ser a cereja do seu bolo. É isso que eu digo. A cirurgia plástica é a cereja. É a cereja. Do bolo. Cereja do bolo. Vamos É a última emagrecer, parte. vamos deixar o corpo todo organizadinho. É claro, você estragou durante um tempinho esse corpo, né? Mas calma, papai perdoa. Vai ficar uma pelinha. Aí o cirurgião vai botar no lugar. É a cereja do bolo. Né? Mas o pessoal acha não. A gente sempre E você tende a vai continuar delegar a trabalhando responsabilidade para da gente manter pra aquilo outra. ali, né? Exato. Você sabe, o problema, uma coisa que eu vejo hoje, vejo, é como você falou uma palavra aí que chama muito, deu um estalo aqui. Planejamento. Meu amigo, vamos planejar do início ao fim. Se você não vai seguir o planejamento, não ache que vai sair o resultado bom, né? Ou seja, É como a gente fala, é cirurgia plástica, né? Cirurgia mágica também não. Pois né? é. Que tem os limites, né? O pessoal tem que entender que tem todo um tripé das coisas, né? Atividade física, dieta e a cirurgia que vocês falaram como a cereja do bolo. Quando uma coisa que eu acho interessante, que era bom a gente falar aqui, é que também, como profissional, você, na verdade, os pacientes hoje estão procurando a gente para fazer o que eles querem. E não o que é o correto, né? O que é para ser feito, né? Isso é uma consulta, porque você está me consultando, né? Para eu dar a minha opinião. Ou você está chegando aqui para eu fazer o que você quer, prescrever o que você quer. Ou procurando você delivery, né? operar o que ele quer, né? Infelizmente, você sabe que tem profissional em tudo quanto é área, né? Não Sim. só na medicina, na advocacia, na contabilidade, em tudo, né? E tem alguns colegas, eu vejo tanta parte da nutrologia, né? O pessoal chega e diz, eu quero perder 30 quilos, e pelo amor de Deus, calma aí, não é desse jeito, vamos devagar, vamos se organizar, vamos fazer o negócio para dar certo. Né? Mas tem gente que diz, não, muito bem, vamos embora. Dieta de 500 calorias para todo mundo começa a perder peso, né? Mas aí não está emagrecendo. Você está perdendo músculo, não está emagrecendo. Se você jogar na proporção, às vezes o percentual aumenta, então você está perdendo peso, mas está engordando. Está ficando uma gorda leve, né? E assim como você tem cirurgiões plásticos também, que eu na minha vida também, eu trabalhei durante 10 anos na terapia intensiva, né? E já vi vários pacientes que chegavam na UTI lá, pacientes pós-operatórios de cirurgia plástica grave, onde eram operados gordos, né? Porque isso é importante, Vitor, porque é o seguinte, a cirurgia ela não emagrece. E os pacientes chegam lá querendo que você, doutor, só tira mais um pouquinho. E eu sempre explico, quando a gente aspira, além de gordura, vem sangue. Então, por isso que tem uma faixa de segurança que a gente pode tirar. Acima disso, você pode ter anemias gravíssimas e pode acontecer isso de você ter que internar na UTI, o paciente vai ter os distúrbios, né, por causa da anemia, e você coloca um risco, e ainda mais que o resultado não vai ficar tão bom se você realmente mudar. Então você vai se colocar num risco muito mais alto e não ter o resultado que você pode ter, desde que você tenha a autorresponsabilidade de saber que a cirurgia plástica é aquilo que vocês falaram, é o cereja do bolo e não é o que vai levar ao processo. O processo tem que ser startado, né, iniciado com a consciência das mudanças, né, tanto da dieta, atividade física, e a cirurgia vem como complementar, né, porque por mais que ela perca, você falou, vai perder peso, ela vai estar na dieta, mas a pele que sobrar, nem a academia vai resolver, realmente aí é onde entra a cirurgia plástica, e é exatamente isso que a gente sempre tenta bater na paciente, na cabeça da paciente, para ela entender que a cirurgia plástica não faz mágica, ela não emagrece ninguém, ela vai melhorar a silhueta e tirar o excesso, mas realmente essa consciência da mudança tem que partir dela e procurar profissionais que nem vocês, que são capacitados a orientá-las a melhorar e a encontrar a melhor versão dela, né, nesse caso. Justamente. Isso esse bate-papo da gente aqui é até bom até para a mulherada aí que vai ver, entender o seguinte, é um trabalho em conjunto. Se não for feito o programado, não questione totalmente o resultado, entende? Então, poxa, se o seu doutor disse, não, você tem que perder tantos quilos de forma segura,
quando avaliar, disser, não, agora eu vou lhe operar, sem problema. Após a cirurgia, você vai fazer isso, isso e isso. A chance de dar errado é baixíssima, né? Agora, se não, que fique atento a isso. Gostaria agora de agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa muito gostosa. Acredito que todo mundo adorou, tirou as dúvidas. A gente ainda tinha mais assunto para falar, mas o assunto é longo. A gente pode programar outros momentos. Mas eu gostaria das considerações finais do Dr. Vitor e agradecer a presença dele aqui. Obrigado, meu amigo. Foi excelente aí falar para vocês, até porque isso eu falo todo dia, né? E quanto mais eu puder falar menos disso, ou seja, através daqui muita gente vai saber, então cada vez vai me perguntar menos isso no consultório, eu vou falar menos, né? Tá certo. Manda o vídeo, qualquer coisa compartilha. Compartilha, olha esse vídeo aqui. Assista esse aí que tá bem esclarecedor. Isso mesmo. Mas foi excelente, eu espero aí que contribua bastante aí pra mulherada, pra quem... A gente fala assim, mulherada, mas também tem muito homem. A gente tá cada vez mais o público masculino procurando cirurgia, lipodefinição, começando a cuidar mais do corpo, porque o homem realmente é mais reticente a esse tipo de cirurgia, de procedimento, mas a procura está aumentando. Então, assim, pelo menos que saibam de uma coisa. Tem que ter foco, tem que ter força, perseverança, muda o hábito. Se não, lembre-se, não se acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Muito bem. Flávia? Eu só tenho a agradecer esse bate-papo aqui descontraído para falar desse casamento perfeito que é a nutrição, a cirurgia plástica e a atividade física, que também não foi o foco da nossa conversa, mas que cabe perfeitamente também a gente incluir e dizer que é um casamento perfeito, né? Eu só te agradeço. Eu agradeço. Antes de finalizar, lembre-se, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo aí para suas amigas e nos seguirem na rede social, o @Dr. Clayton Bosch e também o do Vitor. Vitor Nóbrega, é fácil, tá lá. Flavinha _Rego, nutricionista. Tá bom, gente, muito obrigado e uma boa semana para vocês.